Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meios de comunicação de massa e a indústria cultural. Vamos abordar a introdução a este tema e a indústria cultural. Então, vamos lá. Através dos meios de comunicação de massa, se cria uma cultura de massa. Então, hoje, eu não vou fazer resumindo, tá, pessoal? Mas eu vou explicar, certo? Então, assim, através dos meios de comunicação de massa, se cria uma cultura de massa, certo? Tenham isso em mente. Que essa é a única partezinha que eu vou colocar aí de anotação. O resto eu vou falar e nós vamos para exercícios, ok? Então, vamos continuar. Ainda na introdução. A indústria cultural, os fenômenos da comunicação em massa e a cultura de massa são resultados do processo de industrialização, certo? Isso vocês têm que ter em mente. Vamos falar, então, agora sobre a indústria cultural. Indústria cultural. No processo industrial, o trabalho humano é dividido em inúmeras etapas. Vocês devem se lembrar, quando vocês estudaram, se vocês estudaram aí, tiveram em história, Revolução Industrial, vocês vão saber mais especificamente sobre o que eu estou querendo dizer agora. Então, vamos continuar. Então, no processo industrial, o trabalho humano é dividido em inúmeras etapas, e de tal forma que a participação individual na produção do produto final raramente é possível de ser reconhecida. Agora vem uma das partes muito importantes. Você tem que saber. Como elemento do sistema catalítico, o trabalho tem duas características. Ai, professora, Skyler, quais características são essas? São duas? Como assim o trabalho tem duas características? Bom, a primeira, reificação ou coisificação. Você já deve imaginar mais ou menos, porque coisificação é você coisificar, é você atribuir a um elemento, a algo, o termo coisa, certo? Como assim? É você transformar tudo em coisas. Então, o trabalho tem essa característica, né? Ele pode ter essa característica de transformar tudo em coisas. E a outra característica do trabalho é a alienação. Essa você deve saber um pouco mais, né? Como eu disse lá em Revolução Industrial, você deve ter visto essa alienação do trabalhador com mais frequência, né? Por quê? A alienação é a alienação do trabalho, né? É a submissão dos homens ao afastamento da reflexão a respeito da própria existência, alienando-os da realidade, certo? Então, o que acontece? Com essas duas características, a reificação ou coisificação e a alienação, elas meio que resultam na questão em que o homem vira uma coisa. Por quê? Porque ele vende o trabalho dele por um salário. Então, assim, sei lá, um médico. Não, um médico não, um exemplo muito forte. Vamos supor que se eu recebesse algo por estar falando um pouco sobre essa matéria aqui com vocês, sobre sociologia, sobre eu estar ampliando os meus conhecimentos junto com vocês, se eu tivesse um salário e que a minha vida dependesse desse salário. Por quê? Porque eu preciso me alimentar, eu preciso pagar contas, eu preciso alimentar a minha família. Então, para que eu possa me alimentar minha família, pagar minhas contas, né? Para que eu faça tudo isso, isso daí é o quê? É a minha sobrevivência. Eu preciso sobreviver e fazendo as coisas. E através de quê? Por que meio eu posso pagar contas? Por que meio eu posso me alimentar? Comprando, não é? E como que eu vou comprar? Como que eu vou pagar? Com dinheiro. Então, eu preciso ter um salário para eu fazer as minhas funções, certo? Então, o homem vira uma coisa, porque ele vende o seu trabalho por um salário. Eu estou vendendo uma função minha por ter um salário, certo? O homem mergulha no trabalho durante boa parte do dia, impossibilitando de refletir sobre sua vida. Seu lazer depende do salário. Seu emprego depende da sua submissão às condições de trabalho, sejam elas quais forem.
Então, não importa quais as condições do trabalhador, como você provavelmente já viu na Revolução Industrial, que os trabalhadores não tinham praticamente condições de trabalho, né? Porque eram muito precárias as condições onde os trabalhadores se encontravam, né? Então, assim, independente da condição do trabalho, ele vai ter que trabalhar, porque depende disso, certo? A indústria da cultura faz uso da força de trabalho vendida pelo trabalhador e produz produtos culturais em escala industrial, certo? Em escala industrial. A indústria cultural produz quadros artísticos, músicas, obras cinematográficas, jornais, né, de notícias e programas que podem ser transmitidos via TV, por exemplo. E agora a gente tem até transmissão de programas pelo YouTube, que aí você pode verificar certos programas pelo celular, né, por um aparelho móvel. E acho não, tenho certeza que outros conceitos importantes seriam da cultura, né? Porque a cultura popular abrange o quê? O que vocês imaginam que a cultura popular abrange? Ou envolve, né? Envolve ou abrange as manifestações culturais de um povo, ou até mesmo de uma nação, compreendidas aqui as tradições, o folclore, as formas de vestir, as formas de criar os filhos, de trabalhar, de educar, certo? Então, o que é isso? É a cultura popular, né? Onde você tem o modo de vida, né? A alimentação, o jeito que você alimenta, como você faz certa comida, como você educa ou cria os filhos, né? Os jovens. Isso é cultura popular. E a cultura de massa, que é diferente da cultura popular, ou cultura pop, né? Então, a cultura de massa pode ser chamada também de cultura pop, envolve o quê? Produtos que são produzidos para o consumo de determinado segmento da sociedade, certo? Bom, vamos então para os exercícios. Separei 2 aqui principais, então vamos nesse daí eu coloquei como primeiro exercício. Vou ler esse textinho com vocês. Esse é um exercício do Enem, tá? Modelo Enem. Então, vamos lá. Bom, eu tenho a impressão que o rádio provocou uma revolução no país, na medida que, principalmente, o rádio de pilha, né? Quer dizer que o rádio de pilha representou a quebra de um isolamento do homem, do campo principalmente. Quer dizer, então, o homem do campo que nunca teria condição de ouvir falar de outras coisas, de outros lugares, de outras pessoas, entende? Através do rádio de pilha, ele pôde se ligar ao resto do mundo, saber que existem outros lugares, outras pessoas, que existe um governo, que existem atos do governo, de modo que o rádio eu acho que tem um papel até numa certa medida. Ele provocou pelo alcance que tem uma revolução até maior do que a televisão, o que significou a quebra do isolamento, entende? De certas pessoas. A gente se vê hoje o operário de obra com um rádio de pilha debaixo do braço durante todo o tempo que ele está trabalhando. Quer dizer, se esse canal, que é o rádio, fosse usado da mesma forma como eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de boas músicas e de uma linha realmente de crescimento do homem, esses veículos de telecomunicações, se colocassem a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza, né? Então, qual que é a ideia principal desse texto? Vocês conseguem identificar? Ó, a ideia principal está aqui nesse último parágrafo. Bom, aqui, nessa parte, nessa primeira parte do texto, né? Aqui está falando sobre o rádio, vocês entenderam isso, né? Então, beleza. A parte mais importante começa aqui. Já que a gente já sabe que está se tratando de rádio, já sabe sobre o que é, né? Aí, ó, essa partezinha aí que eu coloquei aí, que eu sublinhei, é uma das partes mais importantes, porque sabendo-se que o texto fala sobre rádio, e aí aqui no final ele fala num sentido cultural educativo, de boas músicas, de numa linha realmente de crescimento do homem. Esses veículos de telecomunicações, se colocassem a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza, né? Então, ele está meio que propondo, né, que o rádio tenha essas características, né, para crescimento do homem, certo? Então, vamos lá. A palavra comunicação origina-se do latim
comunicare, e significa tornar comum, repartir. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação de massa, porque o rádio poderia. O que vocês acham aí? Vamos avaliar com calma. Deixar vocês pensarem um pouquinho. Ó, vamos nessa letra A aqui. O rádio, então ele pergunta, né? O rádio poderia. O que é que o rádio poderia? Vou colocar ele verde para não confundir as cores. Aí. Oferecer diversão para as massas, possibilitando um melhor ambiente de trabalho. Bom, aqui já não está falando sobre melhor ambiente de trabalho, ele está falando numa questão de crescimento do homem, né? É mais para crescimento do homem mesmo, de conhecimento, é uma questão mais de educação, uma questão de cultura, certo? Então, não é para diversão, é para crescimento, né? Vamos ver a B. Atender às demandas de mercado. Então, o rádio tem que, né? Ele está falando que o rádio tem que atender demanda de mercado. Não, não é sobre isso. Servindo de instrumento à indústria de consumo? Não, em nenhum momento ele fala sobre isso. Ele fala para atender às necessidades do homem no quesito educação e cultura, tá? Vamos para a letra C. Difundir uma cultura homogênea, abolindo as marcas identitárias de toda uma coletividade? Vamos com calma que essa deu uma confundida, né? Difundir cultura homogênea, abolindo marcas identitárias. Não, né, gente? Você vai abolir marcas da identidade de toda a coletividade? Se você abolir as marcas identitárias, né? Se você tirar a identidade de uma coletividade, você não está a favor da educação, certo? Se você defende se você defende a abolição de identidade de um grupo, então você não é a favor da cultura, tá? Vamos para D. Trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo ao homem o acesso a informações e a bens culturais? Sim, é isso que ele quer dizer, não é? É isso que ele fala, ele trata da educação e da cultura. A educação nessa questão, ela está subentendida, nessa alternativa, está subentendida em que termo? Oportunidades de aprimoramento intelectual. E aí aqui ele fala em acesso a informações. Então, educação, acesso à informação, intelecto. E sobre serviço da cultura, ele fala aqui, ó, culturais, né? Bens culturais. Então, agora vamos para outra questão, rapidinho. Olha aqui. Opa. Vamos para outra questão. Ó, essa é uma questão boa também. Vamos lá. Essa também é modelo Enem, tá, galera? Só avisando. Essa é uma questão modelo Enem. O sociólogo espanhol, podem até pesquisar, o sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno dos sentidos são o quê? Fundamentais. Ai, não consegui captar. Vou ler de novo, calma. É um pouquinho, né, específica. Não é nem específica, vocês vão entender. O sociólogo espanhol sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno dos sentidos são fundamentais. Traduzindo. Então, esse sociólogo, ele acha, né, ele argumenta em torno ele acredita que a comunicação, comunicar-se e se mobilizar em torno de um sentido é fundamental. Até aí tudo bem, né? A gente também concorda, eu espero, né? Então, comunicação, se comunicar e se mobilizar em torno de um sentido faz sentido. Basicamente isso, é fundamental, né? Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno dos sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque essa é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores e, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto, certo? Até aí tudo bem.
Vamos para o que ele pede. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Hosni Mubarak no Egito. Esse evento ratifica. O que quer dizer ratificar? Isso é importante, muito importante. Ratificar significa confirmar, reafirmar, validar. Então, validar o quê? O que o texto valida? A internet atribui verdadeiros valores aos seus usuários? Não é esse o sentido principal do texto. A consciência da sociedade foi estabelecida com o advento da internet? Também não. A consciência veio a partir da internet? Não. A revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos? Não, não é o principal objetivo, né? Os recursos tecnológicos estão a serviço de quem oprime e fortalece práticas políticas? Não. Então, ficamos com a E de elefante. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais.